pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio começando. Antes de mais nada, vamos lá curtir esse episódio, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né? São condições aí que vocês vão ter para continuar aqui assistindo a gente. Então, façam esse favor para nós. Vamos apresentar agora os nossos patrocinadores oficiais deste podcast. Bom, vamos começar falando então de Carga Express, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, você que é dentista, né, que não faz a parte de implante na sua clínica, imagina a possibilidade de oferecer aos seus pacientes iniciar e finalizar o tratamento no mesmo dia. Então, isso é possível com a Carga Express, além, é claro, de otimizar a sua hora clínica. É o laboratório móvel que mais cresce no Brasil e agora se expandindo também para a América do Sul, aí, principalmente Uruguai, Argentina. Gustavo aí tá voando baixo, viu? Então, para você que é técnico em prótese dentária, também tem interesse de fazer parte desse time da Carga Express, estão com treinamentos abertos, então faz o contato, lá vai ter um QR Code, entra em contato com o pessoal da equipe da Carga Express, quem sabe aí você não se torna membro desse grande time, não é mesmo? E vamos falar um pouquinho de Sorria, contabilidade especialista e especializada em odontologia. Bom, a Sorri, então, gente, a gente fala muito sobre imposto, né? É um assunto chato, eu particularmente não gosto. Mas a gente precisa ter uma contabilidade da nossa confiança, ainda mais agora com essas alterações todas. Então, a Sorri, ela é especialista em contabilidade para clínica odontológica e aqui abaixo vai ter um QR Code, vocês entram em contato com eles, que eles vão dar uma mentoria ali inicial sobre o seu negócio, falar o que pode ser melhorado, como diminuir os impostos de maneira legal e ética. Fazer um check-up geral, né? Exato, entre em contato. E o nosso convidado de hoje? Vamos chamar o nosso convidado. Bom, olha, aqui é extenso, viu? Ele é foda. Bom, ele é formado em design gráfico pela Unijuí, pós-graduado em psicologia do consumidor pela ESPM, pós-graduado em branding e business pela Univates, especialista em trading marketing pela ESPM, especialista em disruptive innovation pela Harvard, CEO da GH Branding, professor da USP, investidor anjo e conselheiro consultivo. Seja muito bem-vindo, Gustavo Anzel. Falei certo, obrigado, né? Bem-vindo, Gustavo. Certo. Muito obrigado, gente. Muito bom estar aqui. Bora falar de gestão, bora falar Legal. de marketing, bora falar de inovação. Gustavo, antes da gente começar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados. Quando você era pequeno, você sempre pensou em trabalhar com o que você trabalha hoje? Tem alguém na sua família que foi, assim, fundamental para você seguir esse caminho que você tem hoje? Sim, todos. 100% da minha família é empreendedora, né? Verdade. Então, na verdade, para mim, o empreendedor, ele é de berço, né? Então, eu convivi com empreendedores minha vida toda, eu vi os empreendedores da minha família empreenderem, às vezes dando certo, às vezes dando errado, suas dificuldades, seus louros, enfim, todo o processo. E ali a gente foi criado, tanto eu quanto meu irmão, a gente foi criado num método muito simples. Se você quer, aprende a fazer e faz, porque ninguém vai fazer por você. Então, desde pequeno, desde muito novinho, eu tenho essa lembrança, cara, quer comer alguma coisa? Aprende a cozinhar e vai fazer para você. Quer roupa lavada? Vai aprender a lavar. Quer roupa passada? Vai aprender a passar. No caso, eu não gosto de roupa passada. Eu acho que não é desnecessário. Mas foi assim que a gente aprendeu. Então, desde os meus avós que tiveram seus próprios negócios, né, que têm origem alemã, enfim, vieram lá meus bisavós vieram lá da Alemanha lá atrás, que começaram a empreender aqui, meus avós que começaram a empreender, que passaram para meus pais sempre empreendendo e fazendo coisa nova, eu vendo aquela dificuldade toda, e a gente naturalmente entra no mundo do empreendedorismo. Tanto eu quanto o meu irmão, que é mais novo que eu, né, tem 7 anos a menos, mas os dois têm negócio, business, desde que eu lembro por gente. Que legal. E qual foi seu primeiro negócio? Primeiro negócio, ele foi uma empresa também no mesmo ramo que a gente tem hoje, que é na ramo de consultoria. Ela não existe mais pelo fato de que quando entrou o sócio que é atual, a gente teve que extinguir aquele CNPJ, a gente fez um CNPJ novo, mas eu fundei essa empresa quando eu tinha 16, eu estava no 2º ano do ensino médio. 16 anos. Então faz muitos anos já que eu estou empreendendo e desde aquela época eu fiz meio que escondido dos meus pais, porque eles não queriam, né? Imagina um fedelho de 16 anos, né? Tentando fazer empresa e coisa e tal. Eu tive que meio que me emancipar para eu poder, aquela época podia, né? Para eu poder abrir a empresa e eu operei ela 2, 3 anos sem contar para meus pais ainda que eu tinha. Só. Por quê?
Porque eles sabem da dificuldade que é empreender, ainda mais nos primeiros anos. Você se fode o tempo todo, é uma fodeção à torta e à direito. Então eles sabiam, eu tava lá eu era, né, eu ia no colégio de manhã e à tarde eu já estava investindo nessa empresa, né? Mas era uma empresa de consultoria? É uma empresa de consultoria, na área de tecnologia. Ah, tá. Mas na área tech. Então eu era micreiro, na verdade, né? Micreirinho. Então, micreirinho significa você começou... Aquela época, né, gente? Não é o que a gente vive hoje. Então, você sabia mexer um pouco num computador, você sabia mexer um pouco nessas tecnologias mais novas, você já abria a possibilidade de você fazer várias coisas, né? Então, dentro dessa criação minha, cara, eu sempre busquei formas de ganhar um dinheirinho e sempre incentivado muito pelos meus pais. Legal. Então, eu lavava carro para ganhar um dinheirinho porque eu tinha o sonho de comprar um computador, né? Então, isso que o computador deu origem à primeira empresa, a primeira GH de todas, né? Entendi. Ela deu origem através desse computador que, na verdade, eu consegui comprar porque eu lavei carro na rua vários anos, né? E depois meu pai me ajudou mais um pouco. E eu consegui comprar um computador com um gravador de CD. Nossa. Entendeu? E aí, ter o gravador de CD criou um mega negócio pra mim, entendeu? Porque eu baixava as músicas da internet, gravava no CD, fazia uma pirataria fudida, entendeu? Você sabe que eu troquei a minha primeira gravadora de CD por um PlayStation 1. Olha aí, então, tá vendo? Exato, valia muita grana nessa época, cara. Era foda. Então eu fazia aquelas seleções de música e saía vendendo na vizinhança. Só que eu era o concorrente do cara que vendia CD. O CD era R$30, eu vendia por 25, 24 uma seleção de música que era personalizada para o cliente. Então ali você já vê traços do empreendedor raiz que é, cara, porra, eu preciso vender. Não importa o que eu tô fazendo, preciso vender, preciso botar isso para fora. Então a origem toda foi essa. Então desde berço a gente aprende a empreender. E os seus pais tinham um negócio do quê? Também era nessa área de tecnologia ou não? Nada a ver. Nada a ver. Meu pai foi representante comercial e teve distribuidora por muitos anos. Hoje ele é garagista, lá no Rio Grande do Sul a gente chama de garagista, mas é lojista de carro, né? Vende carro usado, enfim, faz negócio de carro usado. E minha mãe teve uma atacada, uma distribuidora de plásticos e flores artificiais, que é uma das maiores do estado. Tá. Então, enfim, ela foi professora de artes e de português e trocou isso para empreender. No meio da vida eu vi essa transição toda. Então, acabou que tu passa por toda essa parada toda. E o que você viu, assim, por exemplo, das maiores dificuldades que os seus pais passavam empreendendo, que você falava, nossa, isso aqui é uma coisa que eu vejo que eu preciso estruturar, melhorar para quando eu tiver o meu negócio fazer diferente? Ou quais os maiores desafios que você encontrou no mundo do empreendedorismo, mesmo tão novinho? Desafio eu encontro todo dia, né? Na verdade, a gente ainda é um leão por dia. Pois é, isso aí não muda nunca. Eu acho que tem assim, o que hoje, né, olhando para trás, naquela época isso não era evidente, né, gente? Com certeza não. Olhando para trás, assim, isso é uma característica minha. Eu sempre gostei de estudar. Então eu sou um nerd por natureza. Eu não sei como que eu me formei um nerd, porque eu não era pra ser um nerd. Mas eu me formei um nerd. Ou seja, o meu hobby é estudar. O que eu faço no final de semana, eu estudo. O que eu faço no final de semana, eu tô tentando aprofundar um conhecimento geral. Não é nem às vezes sobre minha área, é sobre qualquer coisa, sei lá. Então eu voltei da Alemanha, por exemplo, há 10 dias atrás, eu fiz uma viagem que era de férias, mas que foi extremamente pesada porque fez todo o caminho da guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Eu fui para Auschwitz, eu fui para quando completou 80 anos. Então, todo um contexto, porque eu fui ali para aprofundar todo o conhecimento que eu tinha sobre nazismo, Segunda Guerra, etc. Então, eu gosto de estudar. Isso sempre gostou? Sempre gostei. Então, na verdade, desde o início, eu sempre busquei conhecimento que me sustentasse na tomada de decisão. Entendeu? Então, desde o início, já tentei fazer sempre uma empresa mais organizada possível, né? Não, claro, dentro da capacidade que eu tinha na época, né? Hoje eu vejo, cara, eu fiz muita cagada, fiz muita coisa ruim, né? Devia ter feito muita coisa melhor. Mas eu vejo que é uma grande diferença, e até pelo acesso à informação que a minha geração tem da geração dos meus pais, né? Meus pais não tinham acesso a essa informação. Para eles, empreender era muito mais raiz do que que foi para mim, né? E a próxima geração é muito mais simples ainda, porque a informação é muito mais disponível. Mais rápido. Mais rápido, né? Eu tinha internet para pesquisar, aonde se pesquisava na época deles? Em livro, biblioteca, livro de gestão, faculdade, né? Hoje o debate precisa de faculdade. Naquela época era, se eu não fizer uma faculdade, eu tô fudido. Então, o contexto das épocas, elas mudam muito, mas eu acho que ao meu ver, assim, a grande diferença entre esse processo foi, eles me deram muito da base da inspiração
para empreender, para ter a resiliência necessária. Isso que eu via neles. Eu via, cara, apesar de toda a dificuldade que a vida tem, eles continuaram. E eles tiveram muito sucesso através disso. Saíram do zero, do nada, do quase nada, para um puta patrimônio que eles têm hoje. Eu vivi isso, meu irmão viveu um pouco menos, mas eu vivi muito disso, da dificuldade dos anos iniciais e coisa e tal. E eles me deram essa resiliência. E aí, por uma questão de perfil meu, eu botei conhecimento em cima disso. Eu botei estudo em cima disso, né? Que eu tinha acesso, que eles não tinham, né? Então, e aí tu começa a formar as bases de uma empresa muito mais duradoura, né? Com mais gestão, com mais entendimento, com uma visão maior, né? Eu nunca fui limitado, eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, 70 mil habitantes, e desde que eu lembro por gente, eu já estava vendendo para os Estados Unidos. Olha que loucura. Olha só. Desde lá de trás, eu já falava com os caras, os americanos, eu não sabia falar inglês direito, eu buscava mais ou menos, eu tentava vender o meu serviço que eu fazia para fora. Então, eu já tinha essa visão de algum dia eu vou internacionalizar, algum dia eu vou para fora, eu não posso ficar aqui porque aqui é pequeno demais para mim e coisa e tal. Então, eu já tinha essa visão. Da onde vem isso, eu não sei. Eu já pesquisei no meu cérebro, eu não sei de onde é que vem isso, né? Mas tá ali desde sempre. E você acha que a pessoa que está assistindo aqui, para ter essa internacionalização, é fácil esse caminho? É muito difícil? Depende de cada ramo que essa pessoa toma? Porque, por exemplo, na nossa área, odontologia, né? É complicado, porque você precisa fazer uma série de certificações, né? Validações lá fora para você atuar como um cirurgião ou médico da parte oral lá. Mas essa internacionalização para a maioria dos negócios, né? Você acha que é um caminho tortuoso? Você acha que é algo rápido? Não, rápido não é. Você acha que dá para aprender a ser empreendedor? Dá. Ou você acha que é nato? Tem gente que nasce para ser empreendedor. Não, gente. Eu acho que dá para aprender sim, com certeza. Primeiro, e processo de internacionalização. Internacionalização é um tema longo, né? Uma internacionalização, assim, ó. Se você pensar dessa forma, por exemplo, sou um profissional liberal e quero internacionalizar um negócio, eu acho que é praticamente impossível. Agora, se você quer ser empreendedor, aí é diferente. Porque isso aí não é empreendedor. Isso não é empreendedor. Ao meu ver, isso não é empreendedor. Empreendedor é o seu chefe de vários dentistas lá fora. Eu construí uma rede de dentistas, eu não preciso operar tecnicamente. Entendi. Eu não vou operar tecnicamente, eu sou o dono do negócio. Eu vou contratar os dentistas. Se você pensar assim, internacionalização passa a ser muito mais fácil. Não precisa ter nenhuma certificação técnica para isso. Tem que ter vontade e cara de pau para fazer isso. Um pouco de capital, quem sabe. E um pouco de contato. E uma ideia boa. Enfim, aí as coisas que tem. Mas é muito diferente de eu pegar um profissional liberal aqui, um advogado, um dentista, um médico, e ser um empreendedor lá fora. Aí você tem que fazer o caminho que o americano faz. O caminho que um cara faz. Agora, se eu quiser ser empresário, empreendedor, de fato, não. Aí eu não preciso de nada disso. Se torna muito mais simples entre aspas, né? Mas se torna mais simples que não tem a parte técnica, né, envolvida. Eu tô usando, na verdade, essa profissão dentista, que é o teu caso que tu trouxe agora, como mercadoria. A mercadoria que eu tenho é bucar pacientes dentro de uma clínica, por exemplo. E aí eu já não tô vendendo mais o serviço técnico, eu tô vendendo o serviço de bucar dentro de uma clínica. Eu posso chegar lá para 10 dentistas, por exemplo, falar, dentistas, que eu sei que quantos por cento da tua agenda tá disponível? 40%? Beleza, deixa que eu sou responsável por esses 40% da tua agenda, tá? Vamos trabalhar num range de preços aqui, eu sou responsável por fazer isso, eu fico com 20% da tua margem, fica para mim. Quem sabe em 5 meses você monta esse negócio nos Estados Unidos e se internacionalizou. Você está cuidando de 10 dentistas com buracos de agenda, igual ele ia perder esse dinheiro, eu estou tentando recolocar e eu estou pegando uma margem e construindo um business em cima disso. Entendi. Dessa forma pode ser mais fácil, entendeu? Então, mas tem vários casos. Eu conheço vários casos de pessoas técnicas que construíram suas carreiras lá fora também. Então vai ter que fazer... Tem sempre um preconceito, né? Eu sou o cara do mocho, né? A Jaque já é um pouco diferente. Ela já gosta mais da gestão, de tratar a equipe e tudo. Eu sou a pessoa que gosta de executar. Do dia a dia. Né? Do dia a dia, Sim. de ter horário, de ter que chegar em outra clínica, de ter paciente agendado. Parece que para mim, se um dia livre
É um dia que eu estou na vagabundagem, sabe? Que eu não tenho... E é uma visão, muitas vezes, errônea, né? Da situação. Empreendedor, normalmente. Exatamente. Empreendedor, né? E como que faz para essa pessoa que foi conduzida, né, a esse tipo de pensamento, de comportamento mudar, às vezes? Você acha que é uma atitude, é tentar sair um pouco desse ramo, buscar uma nova atividade diferente daquilo? Cara, eu acho que é muito daquilo que você curte, na verdade, fazer, né? De novo, eu fui técnico, a minha formação é técnica, né? Ela é uma formação técnica para dentro da área, mas eu fui ao longo dos anos, eu ainda estou em formação como executivo, tá? Acho que aí tem uma outra situação. Você tem que ser um cara técnico, eu empreendedor, você tem o empreendedor mesmo, que é quem toca, você tem o empresário, você tem o executivo. Então, imagina que você tem uma empresa que tem que sair em algum momento do 0 para o 1, que é você tirar... Se formou, e agora o que eu faço? Né? Do 0 para o 1. Depois que você faz o movimento de 0 para o 1, isso é eu, empreendedor, né? É o cara ali que tá todo fudido, 2, 3 anos da vida dele tá fudido ali. Depois você tem que tirar essa empresa do 1 para o 10. Só que tirar do 1 para o 10 não é a mesma skill que você tem do 0 para o 1. Você tem que começar a formar o seu eu executivo. Porque você tem que criar processos, tem que contratar pessoas, você tem que delegar, você tem que entender que, cara, nunca vai ficar do jeito que você mesmo faz, porque você tem uma visão sobre as coisas, você tem uma visão muito mais ampliada do processo. E aí, beleza, você demora mais 6, 7, 8, 10, às vezes 15 anos para chegar do 1 pro 10. Eu não tô falando de faturamento, isso são números hipotéticos, né? Aí você chega no 10, o que acontece? Se você é empresário mesmo, você quer fazer do 10 pro 100. Que é onde é que eu tô hoje. Eu tô do 10 pro 100. Então, cara, nesta categoria, olha o salto, é exponencial, né, gente? Do 0 pro 1 é potência 10, do 1 pro 10 também é potência 10, do 10 pro 100 também é potência 10, tudo é a mesma potência. O problema é que esses números são muito grandes, começam a ficar muito grandes. Então, eu tô em formação como executivo hoje. Eu não tô pronto como executivo. Eu tenho que ter uma capacity minha como executivo de tirar uma companhia de 10 para 100 que eu ainda não tenho, eu tô aprendendo isso ainda. Entendeu? Então, eu já tenho assim, ó, cara, eu tenho que fazer um onboarding de 30 pessoas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer contratação em massa, eu tenho que fazer demissão em massa, eu tenho que fazer investimento em massa, eu tenho que controlar orçamento, eu tenho que cuidar muito imposto, eu tenho que processo de internacionalização, rota de dinheiro, eu tenho que montar parceria, eu tenho que trazer pessoas estratégicas para o negócio, eu tenho que fazer investimentos massivos. Então, são uma série de capacidades que você tem que ter que eu não tenho ainda, por exemplo. Então, eu acho que essa resposta é, de acordo com o momento que você está dentro da tua jornada e até onde você quer ir, você vai ter que fazer escolhas. Você pode ser um puta empreendedor pro resto da vida, ganhar 50, 100 mil por mês e tá tudo certo, cara. Vai ganhar 1 milhão por ano, tá tudo certo. Agora você pode, na tua visão, falar, cara, eu quero construir a maior rede do Brasil. Eu quero vender esse negócio, eu quero ir pra bolsa, eu quero abrir uma IPO na bolsa. Você não vai fazendo isso ser um empreendedor. Você vai ter que entrar no nível executivo fudido aqui. Entendeu? Sim. Então muda muito, né? Por exemplo, assim, vamos pensar que a gente tá falando de pessoas, às vezes, que tem um negócio pequeno. Ela foi atrás do conhecimento, certo? Mas aí, por exemplo, igual eu, às vezes eu me vejo nessa situação. Eu tô indo atrás de um conhecimento que pra mim é tudo novo. E aí, a pessoa tem que colocar isso tudo em prática. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com a informação que ela pegou, ajustar isso pro negócio dela, porque cada negócio é um tipo diferente. E aí, ela tem que, às vezes, ter um capital pra investir nessa contratação de pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter o conhecimento pra contratar as pessoas certas. Qual seria o melhor caminho? Ou, de repente, não. Então, se a pessoa ela quer crescer, então vai atrás de um mentor pro negócio dela. Alguém que vai dar orientação, que tem um conhecimento, que vai dar esse atalho para ela conseguir chegar mais rápido. Porque, às vezes, ela tem todo o conhecimento ali, mas ela também... Tá, mas o que eu faço agora? Eu vou investir, mas para eu investir, meu negócio tem que faturar mais para eu ter esse capital. Mas aí eu preciso colocar uma pessoa, mas aí será que eu tenho que ter essa gestão de pessoas para contratar a pessoa certa? Como lidar com toda essa informação? Isso é os canândros do empreendedor, né? Isso é as escolhas que tu faz no dia a dia. Como é que eu resolvo isso, tá? Eu passei por tudo isso já algumas vezes. Eu tenho 12 empresas, né? Não tenho só uma. Passei isso por várias vezes. Isso aí a gente ainda passa, né? Porque isso aí não muda. Se você tem um negócio que fatura 100 mil reais por ano, um negócio que fatura 100 milhões, você tem o mesmo nível de desafio, tá? Não muda, gente. Quando a gente entra
para debater o futuro da companhia, se você tem R$1.000 para investir no mês que vem e a outra empresa tem 100 mil para investir, eu ainda tenho que tomar a decisão. Que naquele momento da história para você, ele é uma grande decisão. Esse é o ponto. Você está naquele contexto em que R$1.000 para você é muita coisa. E eu tô no momento que R$100.000 para mim é muita coisa para investir, entendeu? É só uma questão de... É só uns zeros a mais, na verdade. É uma potência a mais que tem ali dentro do processo. Então, você vai sempre ter isso. Não achem que isso não... Fica mais fácil. Que fica mais fácil. Na verdade, fica muito mais complicado porque as cifras são muito maiores e o impacto nas pessoas é muito maior. Sim. Então, você desenvolve isso ao longo do tempo, tá? Então, como é que eu faço? É assim, eu organizo... Eu me organizo por ano nas companhias, tá? Então, sempre por ano. Então, o planejamento ele é construído por ano. Nesse planejamento, eu sempre vou ter a visão de longo prazo. Então, imagina que eu, como dono do negócio, como líder do negócio, eu tenho a obrigação e a responsabilidade de dar visão para ele. O que é visão? Visão é aonde eu quero chegar dentro de um período, dentro de um determinado momento da história. Que pode ser no ano que vem, que pode ser daqui a 3 anos, que pode ser daqui a 10 anos. Tá? Eu com o meu sócio, a gente definiu, olha que interessante, gente, olhando para trás. A gente definiu lá atrás, em 2012, 2013, que em 2014 eu ia abrir o escritório em Porto Alegre, porque a gente é do sul do Rio Grande do Sul, do interior, né? Então, capital. Vou abrir em 2014 Porto Alegre, 2017 São Paulo, 2021 Nova York. Esse era o plano. Como esse plano foi executado? E aí ele se desdobrou em várias ações, que eu vou contar para vocês um pouco aqui, para vocês verem como é que a gente faz. A gente abriu 2014... Porto Alegre. A gente se fudeu, quase falia a companhia abrindo 2014 em Porto Alegre. Por quê? Porque a gente não contou com uma série de coisas que aconteceu naquele momento ali que queimou nosso caixa, tá? A gente não contou que quando você sai do interior para a capital, isso acontece em vários locais do Brasil, você tem bairrismo envolvido aí. E os caras não contratam gente do interior. É muito mais difícil para a gente quebrar a barreira. Por causa do número de telefone, olha que loucura. Mas acontece, isso é normal. Acontece aqui, acontece nos Estados Unidos. Então, a gente demorou muito mais tempo e gastou muito mais dinheiro para estabilizar a unidade de Porto Alegre. E isso pra gente deu muito aprendizado. A gente criou uma casca desse negócio. Então, a gente aprendeu nesse processo. Foram 2, 3 anos se fudendo para conseguir estabilizar uma unidade de Porto Alegre. Beleza, conseguimos estabilizar, conseguimos o cliente, ela se pagou, ela continuou operando, o sócio se mudou para lá, tudo isso a gente aprendeu. Qual é que é a próxima parte do plano? 2017 abri São Paulo. Só que a gente aprendeu nesse processo aí que, cara, eu sou de uma cidadezinha pequena e vou para uma cidade maior, eu sou ninguém, eu tenho que construir tudo. Se eu sou de Porto Alegre e vou para São Paulo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou me fuder da mesma forma. Eu vou ser de uma cidade do interior, uma capital do Brasil, mas tudo bem, é lá do sul, que não tem nada a ver com o mercado de São Paulo, não conheço ninguém, eu não tenho um atributo forte para chegar em São Paulo e poder começar a construir de maneira mais rápida, acelerada esse negócio ali. Aqui, né? Aqui nós estamos em São Paulo. Então eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos direto para os Estados Unidos, porque a gente vai se fuder igual. Se fuder, nós vamos se fuder igual. Qualquer lugar. Então vamos direto para os Estados Unidos e depois a gente volta para o Brasil como sendo uma empresa americana. Então eu tenho um diferencial claro aqui. E foi o que aconteceu. Com muito esforço, a gente acabou indo direto para os Estados Unidos. Então em 2017, a gente abriu nos Estados Unidos. E aí, cara, a gente se fudeu demais lá, entendeu? Se fudeu pra cacete. Nossa, várias histórias, vários detalhes que aconteceram lá. Enfim, a gente começou em Nova York e acabou terminando no Vale. A gente foi pro Vale aí, né? Por uma questão de afinidade, coisa e tal. Acabou indo pro Vale. Aprendeu demais, conseguiu vários clientes lá. Começou a se tornar conhecido lá. Depois de 2, 3, 4 anos se fudendo, a gente começou a se tornar conhecido lá. A cena daquele localização que é a região mais avançada do mundo, começou a entender a gente que que a gente tinha um serviço muito legal. E aí a gente foi convidado para vir para São Paulo. E a gente entra em São Paulo em 2017 no boom das fintechs aqui, no boom das startups, vindo convidado pelas próprias empresas que tinham acabado de receber aporte de investimento de investidores do Vale. Falaram, olha só, mas tem uma empresa que faz o que vocês precisam, que é brasileira, que é lá do Vale, os caras são foda. Por que vocês não contratam no Brasil? E a gente veio pra cá. Veio muito natural. Olha. Então, tu vê que assim, de um evento que aconteceu, o plano existe, a visão existe, de um evento que aconteceu... Você sabe pra onde você tá indo. A gente teve que ir mudando esse planejamento ao longo dos anos. Entendi. Então, meu papel como líder, entregar uma visão.
Sim. Entrega uma visão, tá? Essa visão, ela tem que ser desdobrada naquilo que acontece dentro de um período, que no nosso caso é 1 ano. Então, hoje eu tenho várias lideranças, a gente tem uma companhia inteira aqui, né? Que ela foi estruturada, lembra, eu tô do 10 pro 100. Então, o cara que tá lá no 0 pro 1 ou no 1 pro 10, ele não tem essa galera toda. Ele vai ter, quem sabe, 1 ou 2 pessoas, ele vai ter um mentor que ele pode debater, ele vai comprar uma educação lá corporativa que ele pode debater, ou ele vai fazer com ele mesmo isso. Entendeu? É mais solitário esse processo ali, nessa etapa. Mas ele vai ter que, de alguma forma, criar um plano a partir disso. Falar, ó, a minha visão é chegar lá, mas esse ano eu quero atingir isso. E ele vai ter que botar números em cima disso. Se o cara fatura 200 mil por ano, ele vai falar, não, qual é um bom índice de aumento de melhoria para o ano? 30%? Então eu vou faturar 130. Para mim faturar 130 a mais, além das coisas que eu estou fazendo hoje, eu tenho que fazer mais isso, isso e isso. Me levaria para o 130. Fez um planejamento. E aí eu quebro isso por quarter, eu quebro isso por trimestre. Então aquelas tarefas que eu tenho tudo lá, planejei lá para frente, tenho visão lá para frente, quebro isso para o ano, tá? Dou metas para o ano. O ano eu construo ações para esse ano e eu quebro essa execução dessas ações por trimestre. Então ele fica muito detalhado dentro de um planinho. Isso faz no Word, faz no Excel, faz em qualquer lugar, faz no celular, qualquer lugar, faz no papel. Você tem um plano de execução. Tá? Então você de um horizonte de longo prazo você quebra para 1 ano, de um horizonte de 1 ano você quebra em ações executáveis, que pode ser muito simples, num plano de 3 meses, de 3 em 3 meses para você acompanhar. E aí eu tenho a última mágica do negócio. Eu quebro naquilo que eu chamo de Smarketing. Eu quebro naquilo que eu chamo de agenda semanal, rotina semanal. O que eu faço naquela semana para eu chegar naquela meta do trimestre. Então eu tenho com o meu time hoje, toda semana, uma série de reuniões que já estão nas agendas, que eu tenho que trazer evoluções para cada uma daquelas pessoas e da cada uma daquelas tarefas que elas têm. Se eu tô sozinho, isso serve para mim também. Eu tenho as minhas tarefas que eu tenho que executar naquela semana. Então eu divido o ano em 52 semanas. Toda semana eu tenho uma tarefa para executar. Então toda semana eu tô avançando nesse planejamento. Eu não tenho surpresa. Se eu chego lá no terceiro trimestre, por exemplo, eu chego que eu não vou chegar em 130 mil reais do meu faturamento, que era o meu objetivo, por exemplo, eu já refaço esse planejamento. Então fica muito fácil. A galera não faz o planejamento, aí acha assim, não cheguei. Não chegou por quê, irmão? Não tem que não chegar, foi tu que fez, porra. Tu que montou, como é que não vai chegar? Entendeu? Tu não tá acompanhando. Não sabe onde tá errando, não sabe o que tá fazendo, nem pra onde tá indo, porque não tem um planejamento. Tu não tem uma coisa básica. E planejamento, a galera tem medo de planejamento, né? O planejamento basicamente é bullet points. Eu tenho um plano grande, eu quebro isso em planos menores. Basicamente é isso. É muito simples de fazer. A galera, isso dói. Esse é o problema. O eu empreendedor, eu tinha isso lá atrás. Doía pra mim fazer isso. De eu sentar, que dói o cérebro. Dói pra mim sentar e fazer isso no plano. Então a galera não faz. Entendeu? E aí talvez é justamente, você falou uma palavra que eu acho que é bem isso. Quando você é empreendedor, que você tá ali sozinho, você tem um time menor, é muito solitário. É solitário pra caralho. Porque aí você acaba tendo que trabalhar, eu acho que, óbvio, todo mundo, empreendedor, trabalha muito, mas às vezes você tem uma demanda muito maior naquele momento, porque talvez você ainda não pode investir nessas pessoas que vão te ajudar. Né? Mas, gente, de novo, isso até hoje, tá? Isso até hoje. Eu também não tenho orçamento limitado pra contratar uns caras foda de mercado. Eu também quero contratar. Eu tenho a mesma limitação. Eu faturo um monte. E eu também tenho a mesma limitação de orçamento. Eu tenho várias áreas. Porque às vezes a pessoa acha que porque o outro é muito grande, é mais fácil pra ele. Tipo, ele pode contratar o cara, porque ele tem dinheiro. E às vezes não é isso, né? Não é isso, não tem nada a ver, entendeu? Eu também tenho a mesma coisa. Eu tenho várias áreas lá que a gente tá no planejamento estratégico, ó, tem que criar tal área. Mas quem é que é o líder dessa área? Pô, tem que contratar. Esse cara ganha 40 mil por mês. Não consigo contratar. Não tem orçamento, não vai ser contratado, dá teu jeito, muda esse planejamento. Não tem como contratar esse cara. O orçamento não cabe no orçamento esse cara. Só que eu sei de antemão isso. Eu sei lá, a gente começa o planejamento em setembro. Então, setembro eu começo todas as rodadas de planejamento, para dezembro eu ter o planejamento pronto. Eu começo no mês 1. A galera deixa para fazer planejamento em janeiro, já perdeu um mês. Começa aí fevereiro tá debatendo ainda, começa só em março, já perdeu 2 meses, cara. Não existe isso. O meu ano tem 12, o meu ano tem 13 meses. Tá? O meu ano, porque o meu começa a execução do planejamento do ano seguinte em dezembro. Entendi. Então, eu tenho mais tempo do que os outros, porque é assim que se faz planejamento em empresa maior. E você acha que essa questão de ter uma sociedade
até que ponto isso é válido ou não? Por exemplo, você tem 12 negócios. Aham. Obviamente que você tem sócios e parceiros nesses negócios. Todos os negócios têm um sócio. Então, e como que você faz essa questão dessa escolha de um sócio? É realmente importante para você ir para um próximo nível, para sua empresa crescer? É importante ter alguém ali para te ajudar? Porque às vezes eu sinto isso também. Ser empreendedor parece que você tem que saber meio que de tudo. Você tem que saber Sim. de finanças, você tem que saber um pouco de gestão, de marketing, de projetos, de pessoas, enfim, você tem que saber um pouco de tudo. Quanto ter um sócio que tá ali na mesma frequência que você é de fato importante? 100% importante. Ao meu ver, sócio é uma peça importante no quebra-cabeça. Se você quer escalar, de novo, se você quer construir um negócio maior. Sim. Se você quiser ficar no eu empreendedor ganhando seus 30, 40, 50 mil por mês, tá tudo certo pra você. Se você conseguir achar um caminho pra isso, cara, vai viver a tua vida e tá tudo certo. Agora, se você quer ser empresário, se você quer construir riqueza, e a gente chama isso de equity, tá? Que é você construir riqueza no negócio. Você vê, a empresa foi vendida por 300 Sim. milhões de reais. Cara, isso é equity, isso é valor do negócio, entendeu? Você não vai construir, é muito difícil, você consegue, mas é muito difícil construir isso sozinho. Porque você tem competências que você precisa agregar com outras pessoas, entendeu? Eu, por exemplo, a história da GH seria muito diferente se meu sócio, Thiago Dinardino, não tivesse entrado comigo lá atrás. Ele entrou no momento crucial da companhia, em que eu estava escolhendo para qual área eu ia. Eu estava no momento, eu tinha fundado sozinho. Eu já estava escalando um pouco, eu já estava com 9, 10, 11 funcionários naquela época, acho que era uma coisa por aí, ou até um pouco mais, e eu estava fazendo tudo. Então, eu vendia, eu faturava, eu entregava, eu atendia o cliente, eu resolvia o problema, eu fazia tudo, né? Você vai fazendo tudo. Só que chegou num determinado momento que, para eu conseguir escalar, eu precisava, ou eu vou me dedicar para a administração desse negócio, ou eu vou ser muito bom na visão dele, ou eu vou ser muito bom em construir a parceria, em construir o futuro dele. Sim. Então, eu tinha que escolher aqui, em algum momento, né? E eu estava quase indo para a parte administrativa. Meu currículo ia ser completamente diferente do que é hoje. Por quê? Porque eu ia escolher administrar. Então, provavelmente, eu ia para uma faculdade de administração. Eu era novinho nessa época. Eu ia para uma faculdade de administração. Eu ia focar em carreiras mais financeiras, provavelmente. E minha história provavelmente teria sido muito diferente. Pode ser que ia dar certo, não sei. Pode ser que a GH existe ainda, eu também não sei. E a GH foi a primeira empresa sua? A GH foi a primeira empresa, mas a gente fechou ela quando o sócio novo entrou, porque a gente abriu um novo que foi do CNPJ que você falou. Que aí já era numa sociedade limitada, né? Já era diferente, né? Então, que entrou esse sócio. E ele tem a competência que eu nunca tive de administrar. De ser o cara administrador. De ser o cara que coloca o back-office em ordem, entendeu? E aí ele me liberou, cara. Ele me liberou pra crescer. Ele falou, velho, vai que eu te dou suporte por trás. Entendeu? Vai. Faz o que tu quiser fazer, que eu sou... E a gente sempre funcionou assim, entendeu? Então, a capacidade de ter bons sócios, ela é muito impulsionadora. Como escolher bons sócios? Cara, essa pergunta é foda, é foda. Eu não sei se é sorte, se é vibe, eu não sei o que é, mas eu sempre tive bons sócios, tá? Teve recentemente agora que a GH fez aquisição de uma empresa de tecnologia lá do Sul, que muita parte dessa aquisição foi também para trazer os sócios para dentro. Porque eu queria ser sócio daqueles caras. Entendeu? A gente tinha a mesma vibe. E a gente entendia que as pessoas que estavam vindo nessa sociedade, elas eram o complemento do 10 pro 100. Então, por exemplo, de novo, do 0 pro 1 eu fiz, do 1 pro 10 já entrou um sócio que fez isso muito bem. Do 10 pro 100, eu não tenho a competência para fazer e ele também não tem a competência para fazer mais. Vocês precisavam algo mais. Eu precisava de sócios mais especializados. Então, eu fui buscar numa aquisição sócios que era uma opção, né? Eu adquiri aqueles sócios que tinham essa competência para a gente poder dar o próximo passo do 10 pro 100. Então, parte de back-office, um sócio entrou, cara, que tá aprofundando muito. A gente tá nesse processo ainda. Tá fazendo um trabalho maravilhoso. Entrou um conselheiro na empresa com uma visão também de outros negócios, de outras situações. Entrou um cara de tecnologia. Então, a gente começa a entender que existem essas competências. Então, sócio, para mim, cara, ele é uma figura essencial para quem quer escalar.
Não tem como fazer só. Eu não tenho caminho pra fazer sozinho isso. Entendeu? Eu sinto bastante dificuldade com relação a isso. É muito difícil. É muito difícil, cara. E a pergunta boa é como escolher um bom sócio? É uma puta pergunta, entendeu? Se eu tivesse essa fórmula, cara, eu seria Tem uma bilionário, regra, né? velho. Eu teria ilhas, entendeu? Eu seria dono de ilhas hoje. Porque realmente é uma pergunta que todo o planeta inteiro se faz. Como escolher? Eu sempre escolhi por vibe. Entendeu? Eu sempre escolhi por vibe. Então, o que significa escolher por vibe? É um cara que eu falo, cara, eu quero trabalhar com esse cara. Entendeu? Eu quero trabalhar com esse cara. Assim como vários funcionários da GH hoje são sócios, são meus sócios, porque eu quero ser sócio desse cara. Fala, cara, esse cara vai se especializar, ele é foda, eu quero ser sócio, eu respeito ele naquela vertical, eu sei que ele vai saber muito mais do que a gente ali, ele vai desenvolver o negócio, né? Ele vai fazer, então, é justo eu dar um pedaço do que é meu para ele ajudar a construir para ser dele também. Então, essa vibe, é essa vibe que eu olho sempre. Entendeu? E você acha que qualquer negócio é possível de crescimento, independente do nicho? É possível. Independente do local? Independente do local, independente do nicho. Porque às vezes a gente vê também negócios em cidades muito, muito pequenas. Isso significa que... Porque às vezes a pessoa pensa, tem que vir para São Paulo, tem aqui ou ramo. Limitante, depende muito de cada... nicho, né? É modelagem, gente. É modelagem do negócio, tá? É o que você está falando da internacionalização agora, tá vendo? Ó? Quem sabe a primeira resposta é como é que eu escalo? Eu tenho que contratar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que saber falar inglês. Não, cara, não precisa. É a modelagem. Você está pensando numa modelagem eu empreendedor, mas não é essa modelagem. Eu tenho que pensar numa modelagem de escala. Isso é modelagem de negócio. É outra matéria. Entendeu? É uma matéria quando você começa a ser executivo, você começa a ver muito mais essa matéria, porque você tem um negócio para escalar. Então eu tenho que buscar caminhos que me levem a escala. E é o que a GH faz hoje, essa consultoria. A gente faz essa consultoria. Para microempreendedor que quer escalar o seu negócio. Já tem que ser um pouquinho maior. Micro é difícil pra gente pegar, mas um pouquinho maior ali a gente já consegue. A gente chama de scale up, né? Então as empresas que estão no momento de escala, as empresas têm vários momentos. O momento que tem um momento de escala é onde é que a gente se pluga. Bem, a gente tem um monte de oferta para esses caras aí. Quero escalar. Beleza, então a gente te ajuda a escalar. Entendeu? E até hoje você tem uma média de quantas empresas vocês já ajudaram a chegar? 1.800. 1.800 empresas. Ao longo dos 17 anos, últimos 17 anos de companhia, 1.800 empresas. Cara, eu não sei. Às vezes eu acho, sabe? Pode ser também uma crença minha, mas eu acho que às vezes o empreendedor também tem um pouco o perfil. Às vezes a pessoa ela até quer, mas ela não tem perfil, parece. Porque assim, quando eu falo que é difícil achar, por exemplo, um sócio, eu gostaria de ter alguém pra me ajudar. Mas você sabe quando a pessoa ela quer ir lá, quer fazer o dela, não quer ter, porque a gente sabe que tem que buscar mais conhecimento, a gente vai trabalhar mais. Porque o empreendedor vai trabalhar menos. Não, pelo contrário, a gente vai trabalhar mais. Às vezes é difícil achar essa pessoa que quer. Não sei se talvez ali o ambiente que eu também estou inserida, enfim. Às vezes talvez por ser uma cidade mais interior, que também não é tão interior assim, eu sinto essa deficiência, sabe? Não sei. Eu acho que é a questão de você expandir um pouco mais a tua linha de entendimento disso. Eu concordo. ser. Tem muita gente que não tem perfil nenhum. Eu não chamo de perfil, não tem a vibe pra empreender. Não quer. Pronto, tá boa a vida. Deixa. Tá tudo bem. Tá tudo certo. É uma obrigação. Não é uma obrigação empreender. Empreender, o cara vai se fuder. Ele tem que gostar de se fuder, porque ele vai se fuder. Então, realmente, tem pessoas que não querem, tá tudo certo. Ou tem pessoas que querem ser executivos a vida toda. Sim. A gente pega a pessoa... Cara, exemplos grandes. Você pega gente que trabalha nos bancões, por exemplo. Os diretores dos bancões. Esses caras não são empreendedores, gente. Sim. Não se... O cara que ganha 1 milhão por mês ali num executivo, ele não é empreendedor. Ele não é um sócio seu. Ele não tem essa vibe de ser sócio. Ele é um executor, ele é um executivo. Sim. Alguém falou pra ele o que ele tem que fazer, alguém deu um plano pra ele, ele vai executar isso. Perfeito. Ele não é um cara que é pra ser teu sócio. Não importa quanto ele ganhe, não importa a posição. Ele é diretor do maior banco do Brasil. Foda-se. Ele não é um empreendedor. Ele é um executivo. E isso é uma outra classificação. Tá. Então, o cara que é pra ser teu sócio, ele tem que ser também empreendedor. Ele tem que ter essa veia empreendedora. Eu olho pro meu concorrente. Então, olha, quem é que é o teu maior concorrente? Esse cara pode ser teu sócio. Depende do ponto de vista. Você pode dizer assim, cara, escuta, tu tá faturando quanto? Tá faturando 50 mil por mês? Eu também faturo 50 mil por mês. Não vou abrir um e vamos faturar 100 junto? E vamos botar junto, tu cuida de uma parte, cuida de outra? Entendeu? É só tu olhar, ou escolher pra quem tu tá olhando. Entendeu? Entendi. Então, tu tá cheio de empreendedor lá na cidade do interior mesmo. Só que, quem sabe você tá enxergando ele como competidor ou ele te enxerga como competidor. Aí é uma visão de vocês
que fala, cara, quem sabe a gente poderia juntar, ele é muito bom nisso, eu sou muito bom nisso, e eu monto um negócio que são bons nas duas coisas. Eu tenho um grande diferencial que me leva à expansão. Entendeu? Eu, Gustavo, qual que foi o momento, algum projeto que você considera assim um marco na sua trajetória, na sua carreira, que aconteceu ali, pô, agora sim as coisas chegaram num nível de expertise ali, nível hard, sabe? Legal. Cara, tem um projeto pra mim, que ele é um projeto pequeno, mas ele foi um marco importante, tá? Que foi o primeiro projeto que a gente vendeu no Vale do Silício. O primeiro projeto. Porque a história do Vale, assim, gente, é um negócio louco, tá? Eu acho interessante dar uma introduzida, né? Ele é um negócio maluco, tá? Porque, assim, o Vale do Silício, pra quem não conhece, ele é uma regiãozinha dos Estados Unidos, ali do lado de São Francisco, na Califórnia, tá? Que ela tem 20 quilômetros de largura por 100 quilômetros de extensão. É uma região, é o Vale, tá? No meio desse vale existe uma universidade que formou esse vale, que se chama Stanford. Então, essa universidade é uma das melhores universidades do mundo e ela está bem no meio do vale. Então, num lado eu tenho São Francisco, que é uma grande cidade, uma cidade importante dos Estados Unidos, e no final no vale, a gente chama no pé do vale, está São José, que é uma cidade muito maior que São Francisco, inclusive, mas é a última cidade do vale. E no meio eu tenho essa universidade. Essa região toda era um pântano em 1930, 1920, 1930, tá? Não é tão longe, né? Não é tão longe, faz um pouquíssimo tempo que isso aconteceu. E aí, cara, aquela região toda ali tinha muito ouro. Então veio muito explorador que os Estados Unidos foi formado pelo outro lado, né? Pelo lado dos News, New York, New England, né? São os News, as Novas Inglaterras, etc. Foi tudo formado para aquele lado ali. O outro lado, ele é o Velho Oeste que a gente conhece. Então, se eu olhar no mapa dos Estados Unidos, tu vai ver que do lado direito do mapa, onde é que é Nova York, os mapas são todos detalhados. E do metade dos Estados Unidos para frente é tudo reto. Porque era descampado. Ele foi dividido no mapa, não foi dividido pelas linhas naturais, né? Então, os Estados Unidos ele foi formado assim, foi formado da direita para a esquerda. E Califórnia era do México, né? Os Estados Unidos roubou do México, né? Então ele pegou, me dá aqui isso aqui, que essa terra é boa. Então ele roubou do México lá atrás. Então, se formou então esses caras do ouro vieram para São Francisco e começaram a explorar ouro ali. E um desses caras, cara, se tornou extremamente rico. Nessa época já existia Harvard, já existia as Ivy Leagues dos Estados Unidos, as grandes universidades. E ele quis que o filho dele estudasse em Harvard. E Harvard negou essa entrada, porque a Harvard é super difícil de entrar, né? Então ele negou por algum motivo, não lembro exatamente qual motivo. Ele ficou puto para encurtar a história e falou: vou fazer uma universidade melhor que Harvard. E fundou Stanford, no Vale do Silício, tá? E ali, cara, não era Vale do Silício nessa época, se formou naquele vale. Ele montou uma super universidade e começou a investir muito em novas tecnologias. E dali começou a se formar gente que começou a construir os primeiros chips de silício, que são o chip que está dentro do teu celular, está dentro do chip mesmo, a Intel, tá? Que na verdade era outro nome de empresa, enfim, que formou a Intel depois, que formou a HP, a de impressoras. Então tudo veio daquela região ali, de empreendedores daquela universidade que começaram a fazer essa revolução. Que aí vocês ouvem das garagens, etc., dos primeiros formadores de empreendedores que fizeram as empresas nas garagens. Você vai visitar as garagens onde é que foi formada a Intel, a garagem onde é que foi formada a Apple, a garagem onde é que foi formada a HP, tá? Então é tudo nessa região. E isso, cara, começou a atrair investimentos do mundo todo, porque começou a formar muita gente foda ali nessa universidade. Muita gente boa. Essa galera saía e na veia começou a empreender, começou a fazer, era muito rebelde, tá? Então combinou a rebeldia, que o centro rebelde dos Estados Unidos, os hippies dos Estados Unidos eram de São Francisco. Então a vibe do hippie, o LSD, drogas, etc., é São Francisco. Olha a loucura. Olha como é que forma as maiores empresas do mundo, tá? Era de São Francisco, a rebeldia por natureza, gente foda sendo formada e retroalimentação do ecossistema por quem já passou pelo empreendedor, ou seja, investindo nos loucos. Então, o dinheiro investido nos loucos com educação formou o Vale do Silício, que é a região mais valiosa do mundo. Olha a loucura. Rebeldia, educação e grana. Isso que formou. Então, você tem ali naquela região de 100 por 20, as maiores empresas do mundo estão ali.
As melhores mentes do mundo estão naquela região. Então, 70% das pessoas que moram ali não são dos Estados Unidos. São pessoas que foram importadas de outras áreas do mundo, que são os melhores nas suas áreas em outras regiões do mundo que estão ali. Quando uma empresa chega e contrata as pessoas, ele pega o Gustavo do Brasil, ele pega você da Nicarágua, ele pega você da China, ele pega você e coloca numa mesa, sentar para desenvolver um produto novo. Por exemplo, vamos fazer um aplicativo de fotos aqui, tá? E vamos dar o nome dele de Instagram, por exemplo. Formado assim, numa mesa que nem essa, com 5, 6 pessoas. Ele foi vendido por 1 bilhão com 10 funcionários. Então, era uma mesa desse tamanho. Todo mundo trabalhava assim, numa casa. Foda-se, tá? Só que um era de cada lugar do mundo. Ou seja, eles começaram a debater o projeto e falavam, não, mas lá na China não funciona assim. Tem que ter essa outra função. Não, mas lá no Brasil os caras não vão engajar porque os celulares lá são muito ruins, a foto é ruim. Então tem que ter uma outra solução. Então, a solução que sai da mesa ela é global. Porque as pessoas são globais. Então eu tenho dinheiro ilimitado praticamente lá. Capital ilimitado, porque cada pessoa que ganha grana, ela reinveste em outros empreendedores que estão se formando. É natural do processo do Vale. Eu tenho rebeldia natural, ou seja, os mais rebeldes são formados ali. Aquela cidade, ela forma rebeldes. Tanto é que tem bairros hippies naquele local, que estão contra o sistema. Não que isso seja bom, mas eles estão ali para contestar aquilo que é estabelecido como status quo, ou seja, como é padrão. É feito padrão. Por quê? Não vou fazer assim, vou fazer de outro jeito. E aí surge a inovação. Então, hippies, entre aspas, que estão pensando diferente, dinheiro ilimitado para esses caras fazer o que eles quiserem e uma educação de altíssimo nível. Esta mistura, quando você dá o Vale do Silício. Então, melhores mentes do mundo, sei lá, 40%, 50% da energia dos Estados Unidos é consumida nesse pedacinho de terra, tá? As maiores empresas do mundo estão lá, 90% da inovação que é produzida no mundo tá ali, 50% do capital tá ali também, porque a galera investe dinheiro ali, entendeu? Então isso tudo retroalimenta um ecossistema, ele vai retroalimentando, e a vibe do lugar é essa: ganhei dinheiro, beleza, separa 50% dessa grana e reinveste em outros empreendedores que estão tentando fazer alguma coisa diferente. Entendeu? É um ciclo, né? É um ciclo virtuoso que forma novos empreendedores. E você tem, de cada 10 empresas que nascem, só uma dá certo. Às vezes até mais, 15 que nascem, só uma dá certo. Só que as outras que passaram por ali, as que deram errado, pavimentaram o sucesso das próximas. Então, é um exemplo que eu dou assim, cara, o Uber não foi a empresa que inventou esse serviço que a gente tem hoje. Ela foi a 50ª que fez isso lá. Entendeu? Várias tiveram que falir para a Uber funcionar. Porque uma fundou o sistema de mapa, que não deu certo. Outra fundou o sistema de reconhecimento facial, que quando você faz o cadastro. Outra fez o processo de você ter 2 aplicativos funcionando ao mesmo tempo, que é o do motorista e do passageiro. Outra que fez o processo de verificação do background check lá do motorista. Isso tudo foram empresas que morreram. Mas que o Uber usou a tecnologia para poder operar, para poder construir um novo produto que combinava tudo isso e que gera valor para a sociedade. Olha a loucura. Lá, o erro é normal. O erro é celebrado. O erro faz parte do processo, porque é tudo inovação. Então, inovação entende-se que se eu não erro, eu não inovo. Se você está fazendo e está fazendo tudo certo, você não está inovando, irmão. Você está fazendo tudo que os outros já fizeram. Então, para você inovar, você tem que errar. Entendeu? Então, essa cultura aí, quando a gente entrou nessa cultura, a gente tomou um choque. Eu tomei um tapa na cara porque eu fui pra lá. Eu tomei um tapa na cara absurdo. A gente já era... outra realidade. Uma outra realidade, cara. A gente era bom no Brasil. A gente não era ruim. A gente já vendia serviço pros gringos. Já vendia... Então, do Brasil, a gente já fazia coisas boas. Só que o nível de qualidade que quando a gente chegou lá, ele era extremamente superior. Muito maior. Então, o que a gente teve que fazer, os 2 sócios nessa época, né? A gente teve que botar o rabinho no meio das pernas e reestudar tudo de novo. A gente refez a GH a partir de lá. Eu refiz toda a empresa a partir de lá. Né? Junto com a ajuda de todas as pessoas que estavam na GH. A gente refez a companhia a partir daquele local lá. E aí, cara, eu lembro que eu fui pra lá na segunda vez que a gente não tinha como. Eu tava morando num albergue com 50 pessoas, tá?
porque a gente não tinha grana para pagar, então eu morava num albergue lá no pé do vale, lá em São José, e eu lembro que eu fiquei 3 meses lá na primeira vez e eu fiz mais de 400 pitches, gente, tá? Tô falando de pitch, de você apresentar a empresa, trocar cartão, de você apresentar a solução, de você cavocar a oportunidade. Eu fiz, eu tinha agenda de manhã, tarde, noite e madrugada, para vocês terem uma ideia, apresentando a companhia, o que a gente fazia, diferencial. E eu fechei o primeiro projeto, que é esse aí, num bar, falando com o empreendedor num bar com um copo de cerveja na mão, porque assim, lá se faz negócio desse jeito. Até eu aprender isso, cara, né? Do primeiro pitch que eu fiz até o número 400, não foi o mesmo pitch também. A gente aprendeu muita coisa no pitch ali. Ele foi de um pitch todo capenga para um pitch muito mais redondo no final, né? Então eu consegui fechar um projeto ali, que era de uma empresa chamada Lumenora, tá? Que era uma empresa de física óptica, tá? Que era uma empresa que estava desenvolvendo óptica para óculos em tecnologia, cara, que foi altamente revolucionário para eles, e aquele projeto abriu todo o contexto de como é que a gente entregava um projeto nos Estados Unidos. Eu não tinha nenhuma referência de como é que a gente entregava para uma empresa dessa nos Estados Unidos. Foi o piloto. Foi o piloto nosso. Então, eu falei isso para o empreendedor. Eu falei, cara, ó, a gente é do Brasil, né? A gente fechou, eles pagaram a gente, como é que a gente recebia, como é que a gente fazia um contrato, como é que a gente dava um invoice, como é que eu executava esse contrato. Tudo isso foi nesse primeiro ponto, né? Como é que o meu time ia lidar com esse primeiro cliente em inglês, como é que eu fazia os e-mails transacionais para isso, como é que eu demonstrava a entrega. Tudo, né? Tudo na primeira, entendeu? Ali foi o day one nosso, entendeu? Ali foi o dia 1 que a gente começou a fazer a parada. A gente atender, fazer reunião com esse cara, fazer briefing, entender o que ele quer, entender a barreira da língua, né? Eu falava inglês, mas meu time não falava inglês, entendeu? Então, você aprendeu o lingo, né? A gente chama aprender a gíria, o slang do negócio. Sabe? Quando você está aqui, você aprende, você entende o slang do negócio. Lá você é um dialeto deles. Então você tem que ir aprendendo na vibe. Então, este foi o dia 1, cara, pra gente. Aquele projeto foi o dia 1. E o mais legal é que, quando a gente entrega esse projeto, o investidor principal que investiu nesse projeto ficou tão indignado que começou a apresentar a gente para outras startups que ele investia. Foi ali a nossa entrada. Ali a gente começa a se tornar o smart do money. Que legal. Então a gente tem entrada em empresas quando o investidor delas coloca a gente dentro. Aqui no Brasil também acontece. Então você é o investidor dela, você vai investir, sei lá, 100 mil reais no negócio dela e fala, cara, eu vou te investir para você crescer, porque o teu plano lá diz lá que você vai crescer 3 vezes. Aí você que é o investidor fala, ó, para garantir essa grana, eu quero que vocês coloquem a GH para cuidar dessa grana, dessa minha grana com ele, vai ser mentor dela. Entendeu? Então isso é o que a gente chama de Smart do Money. Então a gente virou o Smart do Money nos Estados Unidos para um monte de investidor lá. Caramba, que legal. Né? Como se fosse um seguro do negócio. Exatamente. E não era só com nós isso. Ele fazia isso com vários, com a empresa de RH, com a empresa de finanças, com a empresa... Ele fazia isso com várias. Quando ele coloca investimento, ele coloca um monte de player dele que ele tem confiança para tocar as coisas, a operação dos empreendedores, que estão nessa jornada de empreendedor. Eles também estão do 0 para 1. Faz total sentido. Faz total sentido. Só que esse entendimento só fazendo para acontecer. E essa mesma empresa, meses depois, foi vendida para o Google, que deu origem ao Google Glass. Lembram aquele produto do Google que você enxergava? Que hoje em dia, o Google Glass evoluiu já para o produto da Apple lá. Sim, do Vision lá. Isso, sim. Mas teve um produto chamado Google Glass, nesse meio tempo, que morreu. O Google investiu nesse produto e ele morreu, que aí da mortandade que eu falei das empresas, mas essa empresa foi vendida... A tecnologia ocular, né, dessa empresa era da Lumenora que a gente tinha feito. Olha. E apresentou nós pro Google. Então tu vê, cara, tudo é uma loucura. É assim, ó, ele vai indo, ele vai puxando, é um monte de fiozinho. Tu puxa um fiozinho e vai indo. E hoje você fica sempre nessa ponte, aqui e lá. Mais pontos. Hoje a gente já tem... Nós temos joint venture na China, temos joint venture em Dubai, temos 3 escritórios no Brasil e temos lá nos Estados Unidos. Então, a gente hoje... A GH é uma multinacional que opera em todos os continentes do mundo. Eu tenho projeto na Indonésia, eu tenho projeto na China, eu tenho projeto em Dubai, eu tenho projeto no norte da África, eu tenho 50 projetos no Brasil. Não tem limite, né? Não. Hoje a gente não tem... Hoje é 100%. Então, o nosso dia de trabalho, ele é em 3 línguas. Então, eu posso entrar às 8 da manhã numa reunião em português, às 9 a gente entra em inglês, às 11 a gente entra em espanhol e assim vai indo. Entendi. Entendeu? A GH se tornou uma empresa, é uma multinacional. Então, ela expandiu para todos os continentes.
Caramba, que legal. E aí, Gustavo, agora falando um pouquinho dessa parte de inovação, de estratégias que vocês tiveram que colocar em prática, entra junto o marketing, né? Obviamente, primeiro de apresentar a sua proposta, de vender que o seu negócio realmente vai funcionar e tudo mais. E hoje, eu tenho visto que as pessoas têm associado muito marketing só com coisas na internet, né? Com publicações na internet, com tráfego pago. Como que você vê as estratégias de marketing hoje? O que as pessoas estão deixando de enxergar quando a gente fala de marketing? Além dessa questão de só colocar lá você na rede social e divulgar o seu trabalho. Legal. É uma boa pergunta e eu acho que ela é uma pergunta válida, porque a galera não sabe o que é marketing, tá? Ponto. Não sabe o que é marketing. De novo, marketing é uma palavra... A gente não se dá conta, mas marketing é uma palavra em inglês. Ela já tá meio natural no nosso vocabulário, né? Mas é uma palavra em inglês. Já pararam para pensar o que ela significa em inglês? Não. Ela é formada por duas partes. Market e ING. Sim. ING é contínuo. Então, ele dá a ideia de continuidade. E market é mercado. Tá? Então, ela vem do verbo to market, contínuo. Então, na verdade, cara, é muito simples marketing. Só que a galera não entende isso. Marketing tem a obrigação de ser o gerador de mercado para você. Perfeito. Ponto. Não tem 2 marketing, não tem 3 marketing, não tem 4 formatos, é só esse, é só essa definição. Então, quando você eu tive essa oportunidade, eu considero isso como uma grande oportunidade mesmo, de estudar numa grande universidade americana. Quando você vai fazer um MBA aqui no Brasil, por exemplo, você tem MBA lá de gestão de negócio, tá? Como é que funciona nos Estados Unidos? Todos os MBAs de todas as universidades são iguais. Não tem 2 MBAs, existe um MBA só. Existe MBA. Você é um Master in Business Administration. Sim. MBA. Um mestrado em Business Administration, em negócio. Então, se você faz em Harvard esse MBA, ou se você faz uma universidade pública dos Estados Unidos, é as mesmas 10 matérias que você faz. Só tem um currículo de MBA. Todas as universidades, as 500 universidades que tem nos Estados Unidos, é só um currículo. Você vai ter 2 matérias de finança, 3 matérias de marketing, 2 matérias de comercial, 1 matéria de administração, e 1 matéria de compliance. Todas elas. O que vai mudar são os professores e o conteúdo que está ali dentro. Todas são iguais. O que se ensina em marketing? Marketing é a capacidade que você tem, ou a matéria que você tem, ou a carta que você tem, ou a equipe que você tem, que é responsável por gerar demanda para você. Gerar demanda para o negócio. Então, marketing ele precisa estar estudando o mercado, e ele tem que estar escolhendo quais os melhores canais. Então, rede social, tráfego pago, tráfego orgânico, mídia de TV, mídia de rádio, podcast, I don't care. Isso são canais. Pura e simplesmente isso. Eu vou investir dentro do meu planejamento no canal que faz mais sentido para mim. Como que eu escolho um canal? No canal que, teoricamente, me dá mais retorno. Como eu meço retorno? Aí, meu amigo, você tem que dar uma estudada, tá? Mas você tem que calcular isso. Mesmo que seja empírico, você tem que ter um cálculo, uma visão desse negócio. Não, se eu falar assim, cara, vale a pena... eu tenho que... Existem mais de 90 canais hoje à disposição do negócio. 90. Você vai ser proficiente em todos? É claro que não. Você vai ser proficiente em 2, 3 ou 4, no máximo. Entendeu? A galera acha que contratando o sobrinho deles ou contratando um gestor de tráfego pago, o negócio vai para frente. Irmão, não é assim, não tem nada a ver com isso. Você tá botando toda a matéria, a responsabilidade de geração de demanda no negócio num cara que é gestor de um canal. Entendeu? Eu vejo isso muito. Ou tem mais 89 para trás. É um canal, é simplesmente um canal. E se eu for investir nele ou não, é uma questão de estratégia minha dentro do processo. Então eu preciso olhar para essa matriz que eu tenho e dizer, cara, beleza, que tipo de cliente eu atendo? É a primeira coisa que o marketing faz. Qual é o tipo de cliente que eu atendo? Cara, eu tenho uma clínica odontológica para high ticket. Eu quero ser o mais caro da cidade. Então, beleza. Então, o que o marketing faz? Ele faz uma pesquisa de mercado, entendendo, olha só, esse cara aqui cobra 300 por consulta, esse cobra 150, esse cobra 500, eu quero ser mais caro. Eu vou cobrar 1.000 por consulta. É vocês que definem isso. É o negócio que define isso. Isso é posicionamento. Eu que defino. Eu só quero ser o mais caro da cidade. Eu quero trabalhar com os caras que têm grana. Eu quero R$1.000 a minha hora de atendimento. Legal. Sem problemas. O marketing vai dizer, beleza, desses R$1.000, eu tenho mercado específico para isso? Eu tenho público específico para poder cobrar R$1.000?
Vai falar, cara, tem, beleza. O que eu preciso oferecer para esse público para eu poder cobrar R$1.000? O marketing determina. Uhum. Eu vou ter Posicionamento de uma... posicionamento, é tudo isso. Cara, R$1.000. Ah, eu vou fazer o atendimento desse cara em casa dele. Eu vou ter flexibilidade de horário. Em vez de eu buscar 1 hora para ele, eu vou buscar 2, porque ele pode se atrasar, porque ele provavelmente é um executivo. Eu vou trabalhar com salas separadas. Eu vou dar para ele uma sala para ele chegar com uma mesa e uma cadeira que ele possa trabalhar, por exemplo, se caso atrasar alguma consulta dele. Eu vou ter uma pessoa que vai ser o concierge para ele, que vai ligar para ele para saber, tá tudo certo com a tua consulta, tem que fazer um exame, eu mesmo agendo para você o exame, eu sou concierge de serviços desse cara, que aí eu cobro R$1.000. Eu tô criando diferencial para cobrar R$1.000 para ele, entendeu? Aí beleza, olha o que eu tive que fazer para definir o negócio. Aí eu vou falar, aonde que esse cara tá? Aonde que esse cara de R$1.000, ele tá olhando? Esse cara tá onde? Aonde que eu vou atacar ele? Vai ser na rede social que eu vou atacar ele? Pode ser que sim. Eu vou atacar numa revista da cidade? Pode ser que sim. Eu vou fazer uma visita presencial para ele. A pessoa acha que isso não é marketing, né? Isso é marketing. Uma visita presencial para ele. Eu vou gastar R$300 para fazer uma visita. Eu vou comprar um champanhe de R$150 e vou mandar para casa dele com um material meu explicando por que eu sou o cara de R$1.000. Isso é marketing. Ponto. Isso é um canal que eu estou escolhendo. Então, eu vou escolher lá na minha estratégia, vou mandar um vinho de R$150 para esses caras, eu identifiquei eles. Tem 150 pessoas da cidade que teriam o potencial para cobrar R$1.000, teriam interesse nesse serviço. Então, eu vou comprar 150 garrafas, vou mandar um para cada casa deles. Isso vai me custar R$500 por pessoa. Então, eu poderia investir R$500 lá no Google, eu poderia investir R$500 no presente. Mesma coisa, é uma questão de orçamento. Ah, eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer um patrocínio nos Rotaries da cidade, porque os Rotaries estão mais conectados com empreendedores e coisa e tal. Vou fazer ali. Então, eu vou escolher o canal melhor para mim. E aí eu vou medir esse canal. Entendeu? A galera já vai no modus operandi de eu tenho que ter rede social, tenho não sei o quê, tenho que ter tráfego pago e ponto. Ah, não deu resultado, não deu lead. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Então, o marketing ele tem um contexto muito maior. Ele é o responsável por gerar demanda para o teu negócio. Então, hoje, numa empresa nova que eu tenho, quem é a primeira pessoa que eu contrato? O cara de vendas e a segunda pessoa, o cara do marketing. É a segunda pessoa que eu vou contratar dentro do meu negócio, porque eu preciso ter um cara para atender a demanda que eu tenho hoje, e a segunda é gerar demanda para esse cara. Ou a demanda vai sempre depender do empreendedor. Você não tem esse entendimento, a demanda depende do empreendedor. E aí o empreendedor contrata um cara lá por R$1.000 por mês, acho que ele vai gerar demanda. Irmão, você está terceirizando uma responsabilidade que é gerar toda a demanda do teu negócio. Isso significa to market, significa marketing. Isso que é o contexto da parada. Entendeu? É a responsabilidade, o marketing assume a responsabilidade de gerar demanda para o negócio. Ponto. É isso. E também é algo sem estratégia, porque você lança na mão da pessoa que não vai ter, talvez, esse conhecimento de saber, de fato, se o que você está querendo vai ter potencial pessoas para atingir. O cara manja de tráfego pago, por exemplo, às vezes. O cara manja de rede social, entendeu? Ele não manja do teu negócio. Ele não tem a responsabilidade de gerar a tua demanda, ele tem a responsabilidade de gerir uma rede social. É um colaborador, né? É uma parte do teu mojo ali, do teu molho, né? Que tu tem das tuas estratégias. E aí, confunde muito isso. E aí, quando você fala, por exemplo, de vendas e também de marketing, né? Assim como um todo. Como que tem sido essa sua visão com relação à inteligência artificial? Porque ó, eu vi que teve, acho que num dos artigos seu ou no seu livro, acho que tinha alguma coisa você falando que o capital humano é uma das coisas mais importantes, né? Que a gente tem que preservar. Sim. Como que tem sido essa sua visão com relação à inteligência artificial? Porque às vezes eu tenho visto isso também. Às vezes a pessoa chega, porque você tem que tirar o seu vendedor, coloca a IA para responder, porque ela vai ser muito melhor. Sim. Você acha que isso faz sentido? Faz, até que ponto a IA, quem não tiver a IA agora vai ficar para trás? Não, 100%. IA é uma matéria de negócio, não é uma matéria mais de marketing ou de vendas, é uma matéria de negócio, tá? Então, é uma matéria de diminuição de custo. Tá? A IA é uma matéria de diminuição de custo. Não significa que esse custo vai sair de pessoas, porque eu posso realocar essa pessoa. Sim. Tá? E a gente, historicamente, sempre fez isso. Todo o negócio, desde a Revolução Industrial. Você quer ficar fechando garrafa? Não faz sentido, vou construir a porra de uma máquina que faz isso. Sim. Ponto. É a mesma coisa. IA faz o mesmo processo de uma máquina que coloca a tampa. Entendeu? Se eu consigo construir um processo, eu preciso construir um processo que seja mais eficiente.
E aí tem sempre, de novo, visão executiva do negócio. A galera vem muito pra gente, quem tá escalando, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais. Será que você tem que vender mais? Será que você não tem que aumentar a tua margem? Será que você não tem que diminuir o teu custo primeiro? Porque olha só, digamos que eu quero aumentar de 100 para 150 o meu faturamento, tá? Quando você aumenta de 100 para 150 o faturamento, você tem investimento para fazer aí, tá? Digamos que você tem uma margem de 10%, que é um negócio normal, tá? Lá quando você faturava 100, você tinha margem de 10%, você ficava no teu caixa R$10, certo? Para mim vender 150, eu tenho investimento para fazer. Então, se eu não investir em absolutamente mais nada e conseguir aumentar a venda, você ficou com R$15 no seu caixa, certo? Só que isso não é a realidade. A realidade é que você vai gastar muito mais para poder entregar esse resultado a mais. Não é muito mais fácil você economizar 10 do que você que tem que investir um monte? Imagina, entenderam? Eu tenho que vender, se eu tenho só 10% de margem, eu tenho que vender muito mais para poder sobrar os mesmos 10 do que eu poderia economizando 10. É muito mais fácil trabalhar do outro lado. Então, a gente sempre na estratégia tem sempre os dois lados. Eu preciso diminuir um e aumentar o outro. Eu tenho que aumentar esses processos aqui. A galera às vezes olha só faturamento, não olha dentro de casa, não olha custo. Então, a inteligência artificial, ao meu ver, ela funciona lá pro outro lado de lá, mas ela funciona muito mais para cá. Ela funciona para mim olhar o custo da companhia, daquilo que eu estou entregando hoje, que eu demorei anos construindo o processo, porque é para isso que você constrói processo, para automatizar, né? Que eu consigo botar várias inteligências artificiais, fazer vários trabalhos que já estão totalmente automatizados, para que eu libere essas pessoas, porque eu tenho esse recurso para poder continuar crescendo. É para isso que serve, ao meu ver, hoje. Né? Então, dentro de um negócio, o cara que não está olhando para isso, para mim vai perder. Entre o negócio que tem um controle de custo, que consegue olhar para despesa, olhar para processos internos e automatizar isso e criar levers, né? Criar alavancas que melhorem o faturamento dele, que melhorem a margem no final do dia, o dinheiro, né? No final do dia no caixa, o que paga boleto é o caixa, é isso que paga. Então, o cara que tem um negócio e tá olhando para isso, e um que não tem um negócio, o mesmo negócio e tá olhando para isso, vai ter muito mais vantagem. E vai ter vantagem no mercado direto, vai botar mais dinheiro no bolso. É um atalho enorme. Atalho demais. De novo, analogia, gente, fábrica. É isso, é analogia, é uma fábrica. Por quê? O negócio de vocês não passaram por construir processo? Processo. Cara, para que o processo? Processo é para que vocês possam automatizar ele. Perfeito. Para que tenha menos erro. Ou seja, é o mesmo processo de uma máquina. Né? Se eu tenho que embalar a coisa todo dia, embala, igual. Cara, tem uma regra no Vale do Silício que é, se eu tenho que fazer a mesma tarefa 3 vezes, eu construo um robô que faça para mim. Essa é a regra de ouro lá. A segunda coisa que eu aprendi no Vale foi isso. Ou seja, por que os Estados Unidos é tão mais produtivo? Porque eles têm essa regra dentro do embarcado na veia. A gente ainda perde tempo com coisa muito manual. Então, cara, isso é uma visão desde os anos 50 lá. A gente está aprendendo isso agora. Então a IA ela acelera tudo isso. Ela coloca generação nesse processo. E o seu primeiro contato com a IA lá no Vale foi muito tempo? Porque chegou no Brasil e estourou mesmo. Foi com o Watson, IBM Watson. Tá? Eu fui no lançamento do IBM Watson, que foi a primeira. Quem não conhece IBM Watson, coloca aí, da bolinha do Watson lá, lembra do carinha perdido na ilha lá? Né? Nossa! Ele é bastante tempo já. E o Watson ele é uma ferramenta da IBM que na verdade deu muita origem à inteligência artificial. Tá? Ela foi uma das primeiras inteligências artificiais a ser lançadas, eu estava lá no lançamento. Então há muitos anos a gente já fala sobre isso. A gente já usa inteligência artificial há muito tempo. Agora que ela está hypada e agora que ela está generativa, que eu acho que esse é o detalhe importante. Então, qual é que era a grande diferença? Que antes a gente programava uma inteligência artificial, ela não era generativa do jeito que é hoje. Generativa significa que eu vou fazer assim, cara, ó, a primeira coisa, inteligência artificial, quando entrar uma pessoa aqui, você tem que saber essas coisas aqui, tá? Dessa pessoa. Você tem que entender isso aqui, para mim poder montar um perfil dela. Lá atrás, eu tinha que dizer qual é que era esses itens. Hoje, com a generativa, ela interpreta isso e ela vai construindo essa conversa com você. Eu não preciso dizer a conversa. Então, a tua conversa com ela e a dela, a instrução é a mesma, mas a tua conversa e a conversa dela vão ser diferentes. Porque ela é generativa, ela gera naquele momento. Você considera o Google como uma inteligência artificial? Claro, faz muitos anos.
Porque às vezes a gente não para pensar, porque até então, Claro. até ontem a gente colocava no Google. E é a mesma coisa que a gente faz hoje no... Não, e o Google é interessante assim, ó. Eu falo isso na aula até da USP lá, do Google, que, cara, qual o controle que você tem sobre a informação que você recebe? Quando você coloca alguma coisa no Google, se você colocar uma palavra-chave no Google e ela colocar no celular dela, as respostas vão ser diferentes. Uhum. Por quê? Qual o controle que você tem? Se a gente, 98% das pessoas clicam na primeira página de anúncios, nos primeiros 10 resultados, que é a primeira página, qual o controle você tem sobre aquilo que você recebe como verdade? Verdadeiro. Entendeu? Isso sempre foi assim. O Google, teoricamente, é uma empresa idônea, a gente conhece, enfim, a gente confia nela, né? Mas ela é uma empresa que escolhe o teu resultado de acordo com uma série de preferências que ela tem sobre você. Uhum. Ela te joga esse resultado na tela e você clica e você toma aquilo como verdade dentro de um contexto que ele quer. Uhum. Só que a mesma coisa, puta, mas é maligno? Não. A mesma coisa acontece, gente, desde o tempo do EPA. Por quê? Uma página de jornal da capa não é a mesma coisa? Se 90% das pessoas só leem a capa do jornal, quem escolhe a informação que está na capa do jornal? Paga mais caro. Não é nem pagar mais caro, mas alguém fez Alguém escolheu a informação para você. Alguém escolheu a primeira capa para você. Uhum. Um editor escolheu essa primeira capa que julgou que aquela informação para você é mais importante. É a mesma coisa, só que a gente não se dá conta. Só tem camadas de tecnologia, ela vai evoluindo, mas é a mesma coisa. Entendeu? E eu lembro que foi legal que você comentou mesmo. Você quer antecipar as coisas, lá vai pro Vale. Né? Porque lá as coisas acontecem muito antes do que vai chegar aqui pra gente, no final das contas. Lá tem teste. Lá são 15 anos na frente do Brasil. Cara, é muito... A sociedade está 15 anos na frente. A sociedade do Vale, ela está 5 anos à frente dos Estados Unidos e uns de 10 a 15 do Brasil. Uhum. Entendeu? Mas isso, por exemplo, para uma pessoa que pensa, obviamente, no negócio para escalar para o futuro. Porque qualquer negócio. Supermercado. Quer ver como é que vai ser o teu supermercado daqui a 15 anos aqui? Vai para lá agora. Compra Mas no mercado, você acha uma bala no mercado, uma banana. Mas aí você acha que mesmo colocando essas coisas aqui, fariam sentido? Não, porque tem time. Então, isso que Exatamente. E já aconteceu várias vezes aqui de empresas que foram reproduzidas aqui e o mercado não está preparado para receber Não ela. aceitou, né? Não aceitou, porque o timing está errado, ou não construiu a demanda, o marketing não fez seu papel, Uhum. o marketing não construiu a demanda. O marketing, de novo, olha a responsabilidade. O marketing é que constrói a tua demanda. O marketing que ingera a tua demanda. Então, se eu não tenho... isso é uma responsabilidade do marketing. Se eu entro com uma empresa, ele entende que aquilo lá é um mercado que não existe, por que eu vou abrir empresa? Uhum. Uma responsabilidade do marketing, isso. Entendeu? Então, você às vezes está fora de timing. Por quê? Porque a pesquisa inicial não foi bem feita. Ou se entendeu que um mercado existia, esse mercado não existe. Isso é responsabilidade do marketing. Quando a gente está abrindo a GH, uma empresa de 17 anos, eu decido abrir uma nova vertical, eu decido abrir um novo serviço ou produto, fazer uma nova oferta. De quem é a responsabilidade de dizer se aquilo é um bom investimento ou não? Do marketing. Uhum. Ele tem essa responsabilidade. Eu tenho lá no meu orçamento, meu diretor chega, cara, eu acho que fazer uma área de chatbots com inteligência artificial é super bom aqui. Para eu construir isso, eu vou ter que contratar 4 pessoas, que vai custar aí R$50 mil por mês para eu contratar essas 4 pessoas. Eu vou ter que fazer comprar tais e tais licenças de software. Eu vou ter que treinar essas pessoas. Então, o orçamento da área aqui, ele vai ser mais ou menos R$100 mil no ano de investimento e eu prevejo vender R$500 mil esse ano desse investimento. Então, olhando para esse plano, no papel, no PPT, puta, legal pra caralho, né? Uhum. Legal. E chega para mim, como líder executivo, olhar esse plano e falar, bom, a tese está correta. Cadê o estudo do marketing? Para saber se essa oferta que você está ofertando tem mercado disponível. E se tem mercado disponível, quem são meus concorrentes nesse mercado disponível? E quem são meus concorrentes estão cobrando quanto para fazer esse mercado, para eu fazer a conta se o meu diretor disse que ele ia vender XYZ. Porque para ele vender os 500 mil, eu tenho que treinar toda a área comercial para poder vender esse produto e serviço. Tem custo que ele não colocou lá. Eu vou ter que preparar minha área eu tenho que investir em marketing para gerar demanda para o meu comercial, que também teve que ser treinado. Então, aquela conta de 100 mil não é mais. Já envolveu 3 áreas da companhia e já está em R$250 mil. Uhum. É uma decisão minha essa. Que ela vai vir assim. Quem tem a faca e o queijo na mão aqui é o marketing que decide se eu vou ou não para esse mercado. O
marketing não toca o pau, pode investir, porque tem um mercado, esse mercado está banguela, está precisando desse tipo de serviço, ele tem potencial, os players que estão jogando nele são fracos ou tem poucos diferenciais, e a gente vai entrar com esse diferencial, nesse pricing, com essa e essa oferta. Nossa, Gustavo, acho que Entendeu? depois você vai ter que vir outra vez pra gente... Tem muita Entendeu? coisa. Não tem uma receita de bolo, né? Não. Mas assim, se você... Tá, a gente já falou sobre isso, mas se você pudesse dar um conselho principal para quem quer crescer, que conselho que você daria? Pensando em pessoas que são pequenas, não são micro, mas são empresas que têm o sonho de escalar, mas não sabe como fazer isso. Que conselho você daria? Tipo, vai... Cara, a primeira coisa seria se educar. Eu Tá. acho, assim, a primeira atrás de coisa. conhecimento. Ir atrás de conhecimento. Porque se você não consegue botar isso no papel, cara, pra mim é a mesma coisa que zero. Perfeito. Pra mim é sonho. E sonho não constrói negócio. Tá? O que constrói negócio é você ter o sonho e você botar ele no papel. Então, se você não sabe botar ele no papel, vá Se buscar você não sabe por conhecimento. onde começar, É. já vai atrás do conhecimento. Vai, busca um conhecimento. Tem uma série de escolas muito legais de negócio aqui no Brasil agora, várias delas, super famosas aí no Brasil. Tem várias que pode te ensinar você entrar nesse ambiente, você mexer no teu contexto, né? Quando você mexe no teu contexto, você começa a enxergar coisa diferente. Então, tem várias escolas que vão te colocar num contexto diferente, que é esse mindset de crescimento. Se meus pares querem crescer, ou seja, se as pessoas que eu me relaciono querem crescer, automaticamente eu vou crescer também. Se eu tô fechado na minha casa, cara, você tem que mexer na tua rotina, né? Final de semana, eu falei, eu sou nerd, mas o que eu estudo? Eu estudo como crescer, gente. Entendeu? Fora os assuntos de hobby que eu tenho, o resto eu tô 24 horas pensando no meu negócio, pensando, cara, eu tenho uma visão para entregar, eu tenho um conselho que tá no meu rabo para fazer esse negócio acontecer, eu preciso fazer isso aqui acontecer. O que eu vou fazer semana que vem? Eu já olho minhas metas lá, olho o que tem que entregar essa semana, o que cada um tem que entregar. Eu tô olhando, eu tô num ambiente que me permita esse crescimento. No momento que eu vejo que o meu ambiente tá me limitando, eu troco de ambiente. Perfeito. Entendeu? De novo, isso tudo de acordo com o teu nível. Então, hoje o nível que eu circulo são em ambientes que estão de 10 para 100. Ou seja, eu me relaciono com empreendedores e executivos muito melhores do que eu. Eu vejo os meus gaps, eu vejo, caraca, esse cara tomou uma decisão muito rápida, velho. Eu demoraria muito, eu me cagaria todo pra tomar essa decisão aí hoje. Entendeu? E ele tomou muito rápida. O que esse cara estudou que eu não estudei? E isso que esse vale cara para sabe que eu todos não os sei? ambientes, né? Até Os dentro ambientes. da sua própria casa. Tudo. Isso aí é uma regra geral, entendeu? É assim que a gente aprende a empreender. É assim que a gente vai indo. Tu tem que mexer no teu contexto. Se tu não tá num contexto que te ajude a subir, tu não vai subir. Entendeu? Por isso que o sócio é tão importante, porque às vezes o sócio ele te tira da zona de conforto. É. É uma outra visão, né? É uma outra visão. E a galera tem muito romantismo no empreendedorismo também. Isso é uma outra coisa que eu fico, cara, não tem romantismo, irmãos. Para com o romantismo, não tem romantismo. Entendeu? Para com o romantismo de empreender, coisa e tal. Tu vai se fuder e tu vai passar se fudendo até tu não empreender mais. Não vai ter outra resposta. Entendeu? Não vai ser, eu vou... Não tem aquele sonho de o cara, sei lá, de o cara trabalhar 4 horas por semana. Isso não acontece. Eu trabalho 80 e tá tudo bem. Isso é uma escolha minha, eu que quis fazer isso. Independente de quanto eu ganho, qual é o meu salário, quantas empresas eu tenho, ou qualquer outra coisa. Eu trabalho muito mais no tamanho que eu tô do que quando eu era menor. Entendeu? Muito mais. Minha carga cerebral é muito maior, porque as decisões são muito maiores do que eu tenho hoje do que era lá atrás. Só que eu vou mexendo na minha maturidade para que eu tenha capacidade de tomar essa decisão. Entendeu? Eu lembro, assim, de decisões que eu tive que tomar pós-pandemia, gente. A gente cresceu 70% em pandemia. Foi o recorde. Tá? A GH cresce 30% ao ano no mínimo. Pandemia eu cresci 70%. Caramba. Tá? Eu nunca tinha crescido 70% no negócio. Nunca. Foi a primeira vez. Cara, tava todo mundo feliz pra caralho. Meu Deus, crescemos pra cacete. Meu Deus, o que aconteceu 2 anos depois? Veio a recessão. Eu cresci totalmente errado. A GH cresceu totalmente errado. A gente abriu todas as porteiras. A gente contratou muito mais do que deveria. Gastamos muito mais. Queimamos caixa. Tive que demitir muita gente. E eu tive que fazer isso. Só que eu criei uma casca. Eu não cresço mais daquele jeito. Entendeu? O crescimento que ia bater na minha porta, beleza. Eu tenho que estudar aquele crescimento de uma maneira diferente. Só que se eu não passo por aquilo, eu não tenho como saber. Porque no plano é maravilhoso. Vamos crescer 70%. Cara, na prática não é assim. E eu não tinha passado por isso ainda.
Entendeu? Isso aconteceu 4 anos atrás. Mas você sabe que eu até tava falando esses dias com o Matheus. A clínica também. Foi assim, quando eu abri meu primeiro consultório, era um consultório bem pequenininho, no centro, tal, bem simplesinho. Aí a gente fez a nossa primeira expansão. Foi pra um lugar mais legal, começamos a crescer. Quando foi pra terceira expansão, eu fui mais ou menos que isso. Tipo, foi meio que muito rápido. E aí eu fiz isso. Eu falei, cara, quer saber? Agora eu vou contratar isso, vou contratar aquilo, lá. Chegou um momento que eu falei, cara, eu fiz tudo errado. Não era pra eu ter feito isso agora. Porque não era o momento, porque eu achei que ia continuar e não necessariamente foi. E aí foi o momento que eu tive que parar, voltar e agora começar de novo, entendeu? Porque É isso aí. A gente começou de novo. A gente há 2 anos, gente. Eu tô há 2 anos arrumando as cagadas que eu fiz lá atrás. 2 anos. E eu sou um cara experiente. E eu tô segunda, esse ano a gente final do ano passado a gente finalizou a arrumação. Mas eu fiquei 2 anos arrumando a casa, velho. É que um erro pode impactar de uma maneira muito absurda, né? Aí impactou, porque os números são grandes. Entendeu? Então, mas tudo bem. O detalhe erramos, azar, vamos corrigir, a gente viu que e aí a gente acha o caminho pra corrigir, refaz o planejamento, coisa e tal. O detalhe independente do tamanho, você vai se fuder. Entendeu? Palavras de incentivo pra galera. Pra fechar com chave de ouro. Palavras de incentivo pra galera, entendeu? Mas você tem que gostar de, tipo, cara, você tem que, esse é o jogo. Ninguém tá obrigando, né? Aquilo, né? Tem que saber pra onde você quer ir, porque também tá tudo bem se você quer faturar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, se você quer ficar naquilo, ter pelo menos os processos ideais para você conseguir manter aquilo, né? Porque nem todo mundo também vai conseguir, sei lá, ir pra fora do Brasil, às vezes nem quer. Nem quer. Tá gente, tudo bem. Nem quer. Eu acho que tem essa visão também de, por exemplo, hoje muito na internet, de que é fácil você conseguir o seu primeiro 1 milhão. Tem muita gente vendendo curso, faça isso e ganhe seu primeiro 1 milhão. E a pessoa cria esse romantismo de que, eu vou produzir tal coisa, vou ficar milionário. E, bom... Fácil, né? E não é assim, né? Cara, dá muito trabalho. A internet dá muito trabalho, né? A galera não acha que dá trabalho, mas dá muito trabalho, cara. Aí a galera acha que é fazer post pro Instagram. Eu acho muito... isso chega vários, assim, pra gente. Querendo ser influenciador. Na primeira reunião, cara, os caras nunca mais voltam. Quando a gente mostra... Não, tu tem capacidade de fazer isso aqui? Me mostra a tua agenda pra tu fazer isso aqui. Mano, não, tu tem que fazer isso aqui. Eu vou fazer a outra parte, tu vai fazer isso aqui. Já nunca mais volto. Porque não quer fazer. Não quer fazer. Quer ver o bônus, mas não quer ver o ônus. Não sabe que o cara se fudeu 2, 3 anos da vida dele, 7 dias por semana. E vocês também fazem essa seleção? Porque também tem isso. Pode ser que você tenha o cliente que quer crescer, mas ele não tá disposto a pagar o preço. Vocês demitem os clientes também, de repente a nossa empresa não é para você. Não, hoje, sim, acontece muito. Muita gente, porque a GH é uma empresa conhecida nesse setor, né, de tecnologia e inovação. Então a gente tem um posicionamento forte. Eu recebo muita gente que quer contratar a gente, mas não tem capacidade. Eu mesmo falo para ele, irmão, você não tem nem caixa para me contratar. Às vezes nem financeiro mesmo. Claro, você não tem caixa para me contratar. E não é o FII que você vai pagar para mim. É o que eu vou te demandar. Entendeu? Não é o custo da GH, não é o custo da consultoria. É o custo do que eu vou pedir para você fazer. E você não vai ter pra bancar. E que você não tem como fazer. Você não tá nesse momento de escala. Você tem que organizar outras coisas primeiro, entendeu? Você tem que ter a maturidade de outras coisas primeiro. Então, cresce um pouco mais, se fode um pouco mais aí. E lá na frente, eu vou te... Por isso que vocês já pegam uma empresa que tá... um pouquinho mais acima. Ela tem que dar um passo à frente. Ela tem que estar do 10 pro 100. Entendi. Entendeu? Do 0 pro 1 e do 1 pro 10. Algumas 1 pro 10 a gente consegue porque tem investidor por trás ou que tem conselho, mas normalmente é do 10 pro 100. Que é essa que já tá na terceira camada, já tá num processo de gestão, já tem executivos, etc. Esses são os caras mais atrelados que são o nosso perfil de cliente. Legal. Né? De novo, é tudo perfil de cliente. Entendeu? Poderia atender o cara pequeno. Super. Tem um monte de experiência. Mas não é o que eu quis, não é para onde eu desenhei o negócio. Sim. É uma escolha minha. Legal. É uma escolha do negócio. E você tem indicações de quem pega esses clientes? Tem indicações. 0 para 1? Tem sempre indicações. Sempre indicações. Aí vai depender, às vezes é mais regional, mas a gente sempre indica, dá um caminho, né? Às vezes, muitas vezes é a mesma coisa que eu falei aqui. Cara, às vezes você primeiro tem que mudar o teu contexto. Primeiro você, como empreendedor, tem que se educar um pouco mais. Tem que achar um conhecimento um pouco melhor para você tomar a decisão de quem você vai contratar melhor. Exato. Entendeu? Porque existe uma máxima quando a gente é pequeno, e eu lembro que eu passei por isso, de você contratar júnior. Você contratar pessoas baratas. Isso é a maior cagada que existe, cara. Você contratar pessoa barata é muito ruim. Por quê? Porque você acaba contratando pessoas
que precisam de você para poder executar. Então você tem que dar suporte para ela. Então você está querendo expandir. Então você precisa liberar certa parte do teu tempo para você pensar em outras coisas. Aí você contrata um cara júnior, que é mais barato, que você tem pouco caixa, que você tem pouco dinheiro. Você contrata um cara júnior. Só que esse cara júnior, além de não ter a capacidade total de executar do jeito que você quer que ele execute, ele te requer muito mais do teu tempo para você aprender a ensinar ele, entendeu? Aí o tempo que você perde ali... Exato, é uma economia meio burra essa. Só que, cara, sem você fazer isso, você não vai aprender. Não adianta eu falar aqui agora, não, você vai chegar na hora da decisão, vai ter um cara de 10 mil, um cara de 5, você vai contratar o cara de 5. Só que você não contratou com a visão certa. Se você quer só manter o negócio, é uma coisa. Se você quer crescer, eu preciso do cara de 10. Entendeu? Eu preciso desse cara, mas eu não consigo investir, cara. Então não contrata ninguém. Deixa o negócio do jeito que tá e quando você puder, você contrata. Porque senão... Faz o caixa ali primeiro para conseguir pagar depois alguém melhor. Exato, esse é o ponto. Ou você vai lá e aí tem outras coisas que a gente fala em conselho, né? Com o empreendedor. Falou, beleza. Tu acredita mesmo nesse teu plano? Não acredito, isso aqui é o que há de melhor. Então tá, então vende tua casa. Pronto. Pega o dinheiro da tua casa, penhora ela e toca aí. Por que você não coloca? Tem medo? Ou não confia tanto no teu plano assim? Entendeu? Você tá contratando, das tuas opções da mesa, você tá contratando a pior possível. É isso? Essa é a tua decisão? Porque é por causa de dinheiro? Ah, problema é dinheiro? Então vai lá, cara, pega no banco a 18% de juro, porque eu imagino que o teu plano vai entregar mais do que 18%. Então, investe, cara. Faça uma dívida, se você sustenta tanto esse teu plano assim. Entendeu? Então a galera não consegue chegar nesse nível de pensamento, no planejamento, de dizer, cara, beleza, eu posso pegar um dinheiro a 18% que eu vou ter que entregar mais resultado que 18% desse dinheiro, então tá tudo bem. Tô fazendo uma dívida boa, né? Ou eu tô investindo em algo que realmente eu tô precisando, que eu vou ter um retorno, porque, cara, o job to be done, o que você tá contratando uma pessoa para fazer que ela é mais cara, daqui a 5 meses, esse teu negócio já evoluiu, então ele tá mais fácil de se pagar. A gente não leva em consideração tempo nessa jornada, você leva em consideração só o que você tem no momento. Entendeu? Então a contratação ela acontece pra frente, o negócio já vai evoluindo junto com esse cara que entrou. E eu acho que precisa muito de um autoconhecimento também, pra saber o que a pessoa quer. Claro, né? claro. Porque às vezes ela acha que ela quer fazer isso, ela acha que ela quer investir, ela acha que ela quer crescer. E no final, às vezes ela não acredita porque ela também não quer isso tudo. Às vezes ela não quer pagar o preço. Né? Não quer pagar o preço. 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 Às vezes eu vejo muito isso. Por exemplo, a pessoa fala assim, porque trabalha demais, porque faz muito isso. Porque tem que trabalhar final de semana. Mas é isso. Cara, eu desconheço. É isso. Pra você ter uma ideia, eu tenho reunião de conselho todo domingo às 18 horas há 17 anos. Todo domingo, 18 horas, nós temos reunião de conselho. Há 17 anos. Eu não precisava mais fazer isso. Eu poderia falar, a IGH é uma empresa estabilizada. Não preciso mais. Eu não preciso mais crescer. Eu posso parar agora e ela vai estar tudo bem, eu vou estar tá todo mundo bem. Só manter ela funcionando. Mas não é isso que a gente quer. É plano, de novo, é o que você quer, né? Entendeu? Então eu tô lá todo domingo, a gente tá fazendo reunião, tá entendendo o que é pra semana, o que tá acontecendo, o que são os desafios. Se mantém. Sempre. Ô, Gustavo, só pra gente finalizar, você vê que é mais homens ou mulheres que geralmente quando vão procurar por algum consultor e tudo mais para um projeto, ou você vê hoje meio misturado? Misturado. Misturado. Hoje já não tem mais esse número assim. Acho que executivos hoje tem mais homens ainda. Eu acho que tem uma disparidade ainda de executivos, tá? Agora, empreendedor eu vejo os dois. Legal. Já é mais equilibrado. Agora, executivo ainda tem muito mais homem executivo, né? Que é uma pena, né? Tem que equilibrar isso de maneira rápida, né? Não é um desafio grande. Mas executivo, com certeza, público mais masculino. Mas empreendedores bem dividido. Que legal. Muito bom. Nossa, eu acho que a gente, se puder, a gente marca um outro. Vamos marcar. Olha, eu tinha um monte de coisa aqui pra perguntar, nem deu. Não rolou. Ô, Gustavo, e deixa suas redes sociais pra quem não te segue, de repente seguir, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, ou de repente alguém que tá assistindo, que gostaria da sua... Você tem também, disponíveis. Cara, eu acho que tudo @Gustavo Anzio. Bem fácil. @Gustavo Anzio, todas as redes. Anzio é H-A-N-S-E-L. Exatamente, H-A-N-S-E-L.
dele. Qualquer rede social, qualquer lugar, buscou Gustavo Anzo no Google, vai aparecer também. Aí entra no site, o site já tem todas as... Eu vi que tem bastante informação. Tem bastante informação, tem o podcast, tem o livro, tem os cursos que são comprados em vários locais, tem as GHs, né, as empresas todas, tem os conselhos, tem áudio, tem vídeo, tem texto, tem artigo. Artigo eu escrevo na média 1 a cada 15 dias de devaneios que eu tenho. Então, devaneios. Acordei de madrugada, 3 da manhã com devaneio, vou lá e escrevo um artigo. Que legal, eu vi que tem os artigos Aí lá, eu legal. coloco no meu site, só tem no site os artigos. E aí, então, ali tem pensamentos pro futuro, o meu futuro eu, entendeu? Aham. De possíveis tecnologias novas, coisas que eu Que tô vendo legal. no mercado, e coisa, então tem um conteúdo ali a cada 15 dias. É isso aí, dúvidas, mandem no direct, mandem, me Você chamem. dorme quantas horas por dia? Cara, eu durmo 7, eu sou super regrado, né? Eu sou quase militar na regrada. Verdade. Alimentação, tô com a minha marmita aqui, alimentação, eu tenho esporte, acordo todo dia às 5h30 da manhã, vou dormir 9h30 da noite, eu tô na cama com a coberta já aqui, só o olho de fora e o ar-condicionado no menos 16. Né? Então eu durmo já super regulado, assim, mas bem militar. regradinho. Bem militar. Legal. Assim, Legal. Precisa, né? Ter. precisa, não tem como, né? O cara vai ficando velho. Quando eu era menor, né, mais novo, você fazia mais... Hoje, rotina é hiper importante pra mim, né? Aham. É muito importante, porque eu preciso estar... Eu não bebo, parei de beber, porque, cara, um pouquinho de álcool pra mim no meu dia já tava me afetando demais. Então, pra mim é inadmissível eu estar às 8 da manhã no escritório e eu estar com 98% de cérebro. Não é, eu perder 2% de cérebro porque eu tomei uma taça de vinho ontem e a decisão que eu vou tomar não é 100%, entendeu? Eu me sinto que eu tô me sabotando. Então, eu parei de beber 100% e isso mudou 100% a percepção, assim, de capacidade de você tomar decisão. O cérebro tá muito mais novo. Legal. Gustavo, Muito obrigado. obrigada. Adorei. Excelente. Uma aula. Adorei. Obrigado, Uma Vanessa. aula, vários insights aqui. Obrigada mesmo. E aí, se puder, a gente marca um próximo, porque eu acho que vale, viu? Vale a pena. Marca um Vários. próximo. Só marcar. Suas redes sociais, vamos Bom, lá. o meu é Gestão Magni, tem da clínica também, Caldeirão Odontologia. Então, segue lá, gente, que tem bastante conteúdo legal. E o seu vida. Meu Dr. Matheus Caldeirão, né? Para você, implantodontista, dentista que quer saber um pouquinho mais das cirurgias orais, segue lá que a gente vai batendo um papo, tá bom? E é isso, obrigada, gente. Obrigado, até mais, até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado. Nossa, muito legal.